Antes das redes sociais, toda a dinâmica de influência ela era super vertical. Então a gente tinha rádio, TV, revistas. Vamos supor, você via na passarela do Paris Fashion Week, dali a 2 meses a revista estava na banca, aquilo te influenciava, como que eu vou me vestir? Então as coisas aconteciam em outra velocidade, mas mais do que nada era de cima para baixo, né? A gente ainda tinha essa influência bastante centralizada em alguns meios de comunicação. Com a internet, principalmente com redes sociais, toda a informação ficou distribuída e democratizada. Então a influência ficou horizontal, né? Então hoje eu trabalho com maquiagem, mas talvez a minha vizinha, que é uma influencer de beleza, saiba 1000 vezes mais do que eu. E ela influencia muitas pessoas, muito mais do que, às vezes, marcas que falam em primeira pessoa. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Brand Insights. Eu sou Rafael Arte, o seu host, e hoje a gente vai conversar sobre o futuro do mercado com criadores de conteúdo com uma pessoa super especial, que confesso pra vocês que o episódio vai estar, assim, uma delícia de ser ouvido e principalmente para que a gente aprenda bastante. Eu tô aqui com a Ingrid. Fala, Ingrid, tudo bem? Tudo bem, Arte, e você? Tudo bem. Queria que você se apresentasse pro pessoal, porque acho que a gente tem uma pauta muito longa para tratar hoje. Obrigada por me receber. Então, meu nome é Ingrid Ábido. Eu sou vice-presidente da MAC para América Latina. Antes disso, trabalhei muitos anos no grupo da Nike, na marca Nike, na marca Converse, que também é do grupo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na América Latina. Que legal. Também sou professora de marketing na faculdade Link School of Business, que é de administração, mais focada ao empreendedorismo. Então, essa é a minha trajetória, sabe? Marcas amadas, consumidor jovem, modelos de negócio inovadores. Então, tenho muita gratidão e honra de ter trabalhado nesses lugares. Não, eu vou te falar assim que uma coisa que tava me pegando muito antes do nosso papo, porque eu sou um cara, e eu falo muito aqui no podcast, que gosto de entender a história por trás das coisas, né? Sim. E algumas marcas, elas despertam, assim, algo passional nas pessoas, né? Acho que uma questão da galera tatuar na pele o logo, assim, coisas que eu vejo e falo assim, cara, isso realmente impactou a vida dessas pessoas. Acho que a sua trajetória passou por várias empresas que conversam com isso. Totalmente. Só que antes de chegar nelas, eu quero saber um pouco de você. E eu acho que principalmente a pergunta que eu mais gosto de fazer é: qual foi a primeira vez que você teve contato com criadores de conteúdo / influenciadores durante a sua carreira e como que foi essa experiência? Legal. Acho que a minha memória mais antiga seria em 2005. Caramba! Quando eu trabalhei em lançar a Nike SB no Brasil. Então, a Nike SB é a Nike Skateboarding. E os criadores de conteúdo eram os nossos atletas de skate. Então, o nosso time de skate brasileiro, uma experiência maravilhosa. E como eles, né, numa mídia muito diferente de hoje em dia, que são as redes sociais. Na época eram as video magazines, as revistas, compartilhavam com tantos outros skatistas, tanto a questão das manobras, de toda a performance do esporte, mas também influências super importantes em estilo de vida, street culture, música, etc. Então, acho que esse começo foi muito bonito, sabe? Uma forma de mídia diferente, mas com conteúdo valioso. Eu tenho uma curiosidade que ela é muito estrutural, né? Quando uma marca, e vocês lançaram aqui no Brasil, né? Quando uma marca de fora tenta entrar no mercado brasileiro, eu já vi vários casos de insucesso justamente pela abordagem e por chegar num formato que fazia com que as pessoas não se identificassem, né? Quando você fala sobre lançar essa marca no Brasil e principalmente num segmento que não era um segmento tão visado, pelo menos, ou divulgado com tanta mídia assim, como que foi a percepção de vocês para ter essa sacada de, vamos atacar por esse lado? Ótima pergunta. Desde essa época, desde 2005, o Brasil já era o segundo maior mercado mundial de skate. É uma cultura muito vibrante para a gente, desde sempre, principalmente a modalidade street. E o que a gente fez nessa época foi realmente conversar com os skatistas, face a face, poder fazer entrevista. O que você precisa? O que o seu calçado precisa? Qual que é
como que uma Nike pode contribuir para o esporte. Então, quando a gente fez as primeiras conversas, eles olhavam para a gente assim, puxa, a Nike, aquela do futebol, né? O que estão querendo falar com a gente? Até uma rejeição. Né, uma grande multinacional americana está vindo querer fazer com o nosso skate brasileiro. E a nossa estratégia foi, em primeiro lugar, devolver para a comunidade o que a gente quer ter de valor, né? Então, na época, nós fizemos o patrocínio de atletas, promovemos campeonatos, realmente poder ampliar a visibilidade do esporte e, depois que tudo isso estava feito, aí sim começar o comércio mesmo dos tênis. Mas isso elevou demais, sabe? Toda a equipe que existe até hoje, né? Até a Raíssa hoje em dia. Então, é um orgulho muito grande ter participado do começo de uma história que anda de mão dada, a marca Super. E a cultura e todo o desenvolvimento do mercado no Brasil. Sabe por que eu fico muito orgulhoso de ouvir isso? Porque hoje eu tenho a sensação que existe um movimento quase que visceral das marcas de quererem se incluir em comunidades que já existem, né? Sim. Então, existem hoje essas várias comunidades dentro da internet e acho que um dos grandes to-dos das marcas é mapear essas comunidades e entrar, porque no fim elas têm que ser permitidas, né? É o que nem você comentou. Às vezes, se apropriar de um território que você não está estruturado com uma proposta muito boa, faz com que aquela comunidade rejeite aquela pessoa que está entrando. E pelo que você está falando, acho que primeiro vocês ajudaram a desenvolver o ecossistema para depois falar necessariamente de produto ou algo do tipo. E foi isso que fez com que eles abraçassem a marca e essa cultura, certo? Eu acho assim, exatamente, o motivo de você estar nessa comunidade, ele tem que ter valor. E eu acho que tem que ser algo genuíno. Então, eu acho que esses diálogos que nós tivemos, que depois se materializaram em tantas outras ações, era realmente uma prova de que a Nike estava para elevar o esporte nessa época. E aí, isso já era meio que uma estrutura que vinha lá de fora ou vocês desenvolveram isso mais pro Brasil? É mais por uma curiosidade, porque geralmente, né, as pessoas que sentam aqui, a gente conversa sobre marcas que nasceram no Brasil e trabalham no Brasil. Sim. E aqui você está me trazendo um fenômeno de uma marca que vem de um mercado lá de fora, nacionalizando aqui a mensagem dela. Nessa época já existia a equipe de skate global da Nike. E um dos líderes da Nike nessa época era o Sandy Bodecker, uma pessoa muito querida por muitas pessoas até hoje da comunidade de skate, que foi fundamental também na minha trajetória. Ele veio para o Brasil, ele vinha para o Brasil muitas vezes porque ele também foi o fundador da categoria de futebol dentro da Nike. Legal. Então ele sabia todo o compromisso que uma marca precisa ter para poder ser recebida de braços abertos pela comunidade. E ele construiu isso de uma forma muito sólida, muito autêntica nos Estados Unidos. E quando ele veio para o Brasil, ele convidou a gente a também pensar num modelo de negócio que fizesse sentido para os consumidores locais, né? Legal. E para a equipe brasileira. Então, essa questão, por exemplo, do patrocínio dos atletas, da construção de campeonatos, tudo isso foi com muito apoio da matriz. E não existia a pressão de vender tênis, não era a intenção, era muito mais realmente como que a gente pode construir essa cena, crescer essa cena e ter um esporte bem solidificado no Brasil. E eu acho que a premissa ali era, se essa comunidade a modalidade crescer, a gente cresce junto. E acho que Exatamente. Tinha que ter muita paciência para olhar para isso em 2005, né? E hoje, né, principalmente quando a gente fala sobre tendências do marketing digital, o trabalho com comunidades é uma das coisas mais procuradas. Sim. E assim, se você pudesse trazer quais são insights e learnings que você teve, cara, naquela época que deve ter te acompanhado até hoje, para esse trabalho com comunidades. Sim. Eu acho que os fundamentos são idênticos. Desde o princípio até na geração que a gente vive hoje, que é totalmente voltada para as redes sociais. Então, eu acho que a comunidade tem vários Cs. Eu acho que a comunidade ela tem que ter cultura. Eu acho que a cultura é o sistema operacional de nós humanos. É ela que liga todos os membros da comunidade. Eu acho que ela tem que ter conteúdo. O conteúdo é o valor que você adiciona para esse relacionamento, né? Então, se a gente estiver falando da comunidade de skate, ela tem o seu código próprio. Para você se autenticar e para você fazer parte, você tem que adicionar valor, você tem que ter uma troca.
credibilidade. Então, se você não tem uma postura autêntica, se você é fake, você vai ser rejeitado dessa comunidade. E eu vejo assim que forçar essa conversa é o problema, né? Muitas vezes. Muito, muito. E hoje em dia todo mundo está muito esperto. Então, qualquer coisa que tenha cheiro de hashtag publi, a gente já joga para cima, né? Então, não tem como ter um posicionamento que não seja autêntico e verdadeiro. Esse é o maior risco que a gente pode correr. Eu queria trazer e reforçar esse tópico de cultura, né? Sim. Porque é uma parte muito técnica e acho que a galera que nos assiste muitas vezes não tem acesso a esses conteúdos. Sim. Acho que uma das nossas grandes dores aqui no Brand Insights é poder levar para as pessoas conhecimentos que a gente aqui hoje no comércio tem e muitas vezes na academia acaba não chegando. Sim. Então, o que é essa cultura de comunidade que você mencionou e qual que é a importância dela? Tá. Eu penso assim, a cultura é como se fosse o tecido que une todos os membros. E ela tem uma linguagem própria, ela tem hábitos e costumes. É como se a gente fosse pensar em um país que carrega a sua bandeira, a sua língua, etc. e tal. Então, não sei, me fala alguma indústria para a gente tentar extrapolar isso para deixar mais tangível. Vamos falar de uma indústria que eu gosto Tá. e particularmente faço parte, que são gamers, pessoas que jogam jogos online. Assim. Esse é um prato cheio. Como você definiria isso? No mercado de gaming, por exemplo, vamos pensar, a gente tem os jogadores de LoL, por exemplo, eles são praticamente exclusivos desse jogo. Dentro do jogo existem os tokens, né? Então, como que hoje em dia a gente dá até valor monetário, né, para produtos que são totalmente digitais. Dentro do jogo, não chegam nem a ser NFTs, né? Então, essa linguagem dos jogadores, que não é a linguagem que eu pertenço, senão estaria aqui desdobrando ela de uma forma linda, né? Porque realmente é quem está dentro e quem está fora. É dessa forma que a gente vê a comunidade se estabelecendo. E sabe aquela brincadeira entendedores entenderão? Super. Então, eu lembro uma vez que eu vi um meme que era a Anna Kendrick, ela ganhou um dunk super desejado, e ela foi tirar uma foto, e quando ela tirou a foto, ela deu uma agachadinha e ela dobrou o tênis. Uhum. E aí, um monte de gente começou a falar assim, gente, por que foram dar o tênis justamente para ela? Olha como ela tirou a foto, ou seja, aquela dobrinha, aquele wrinkle, para a comunidade dos sneakerheads, aquilo é um pecado, né? Como é que deram tênis tão especiais para ela que não, né? Que ela se posicionou assim na foto. É o detalhe do detalhe do detalhe. Então, quando você fala subcultura, eu acho que quanto menor o nicho, quanto mais especializado ele é, mais pura é essa cultura que a gente está falando. Super. E daí ela vai subindo até virar o pop culture, que é quase o denominador comum da sociedade, né? Então, hoje a gente está falando, vamos supor, do show da Madonna. Quem hoje em dia no Brasil não sabe que está acontecendo o show da Madonna, mas quando você vai para um nicho muito pequeno, as trocas entre os membros fica super intensa, valiosa, verdadeira, né? E ela é uma troca assim que fica cada dia mais especializada, mais granular. Então, para as marcas poderem entender quais são seus nichos e agirem com essa autenticidade, a gente precisa ir no detalhe do detalhe. Super. E entender da forma mais genuína possível como que aquilo funciona, qual que é a dinâmica. Então, acho que o primeiro passo é entender perfeitamente essa dinâmica para depois pensar em atuar. Não, e eu acho que eu tenho um exemplo super legal sobre essa questão de cultura e comunidade, que é uma aula assim, de marketing à parte, porque se você perceber o modelo de como a gente queria se comunicar como marca, inicialmente a gente tinha o target, né? Que era uma divisão entre gênero, idade, talvez classe social. Só que a gente começou a perceber que isso não era o suficiente para o comportamento do usuário, né? Porque, vamos supor, eu tô pegando um homem caucasiano de 60 anos que mora em São Paulo e que seja da classe A. Ali eu vou ter um médico cardiologista e eu vou ter o supla. Né? Eles estão aqui nesse mesmo target, mas eles são de culturas completamente diferentes. Sim. Aí o marketing evoluiu um pouquinho mais para aquele lance de tribos, Sim. né? Então, tribos com interesses em comum. Então, a tribo da galera que, sei lá, pega um jeep e vai pra praia. A tribo que atua dessa forma. Só que o recorte de tribo, ele era um recorte, além de muito pequeno,
que abrangia poucas especificidades. Sim. Até a gente ir pra parte de comunidades. Perfeito. E você quer ver como isso é maluco, né? Eu sou gamer, comentei pro pessoal, e tem um jogo chamado Valorant. Ele é um jogo FPS de tiro, né? E geralmente a galera que joga é mais nova. Aí um dia eu tava jogando lá, e aí você pode se comunicar no jogo, e o pessoal virou e falou assim: nossa, tal, puta, amanhã eu tenho aula, vocês vão pra aula amanhã? E eu, né, um cara barbado, 33 anos, casado, com filho, fazia, ixi, será que eu falo que eu sou um cara mais velho, que não sei do quê? E foi muito maluco, porque qualquer assunto relacionado a esse jogo vai dar um interesse pra mim, que sou um executivo de marketing, né, que tenho essa percepção, quanto talvez pra um jovem de 14 anos. Perfeito. E isso determina os nossos signos, os influenciadores que a gente consome, a forma como a gente se relaciona e até mesmo a rede social que eu consumo. Então Totalmente. o público gamer vai consumir mais a Twitch do que eventualmente um Instagram, que é um lifestyle. Claro. Que esse cara aqui não tá olhando pra isso, Claro, né? claro. Então, pô, eu imagino que estudar isso e pegar grandes marcas, entender como que você faz essa indexação, seja um trabalho com muita pesquisa e muita responsabilidade, né? Sim. Eu vejo assim, antes das redes sociais, toda a dinâmica de influência ela era super vertical. Exato. Né? Então a gente tinha rádio, TV, revistas. Vamos supor, você via na passarela do Paris Fashion Week, dali a 2 meses a revista estava na banca, aquilo te influenciava, como que eu vou me vestir? Super. Então, as coisas aconteciam em outra velocidade, mas mais do que nada, era de cima para baixo, né? A gente ainda tinha essa influência bastante centralizada em alguns meios de comunicação. Com a internet, principalmente com redes sociais, toda a informação ficou distribuída e democratizada. Muito rápida. Então, a influência ficou horizontal, né? Então, hoje eu trabalho com maquiagem, mas talvez a minha vizinha, que é uma influencer de beleza, saiba 1000 vezes mais do que eu. E ela influencia muitas pessoas, muito mais do que, às vezes, marcas que falam em primeira pessoa. E eu acho que é daí que nasceram os nichos, né? E voltando para aquela ideia da cultura, o que a gente pode pensar também é o seguinte. Legal, antes era a revista que falava da moda. Hoje em dia, vamos pensar na Louis Vuitton, por exemplo. Quem está na cadeira criativa hoje em dia? Pharrell, Tyler, the Creator. São pessoas com uma capacidade criativa imensa que vieram da borda da cultura. Super. Do street culture, né? Do hip hop. Então, essa dinâmica também mudou demais. Se a gente não entende ela como profundidade, como que a cultura da rua foi parar na passarela? Né? Mudou Legal. completamente a dinâmica. Tem um case que eu gosto muito, e olha que nem sou muito desse mercado, né? Que é o da Balenciaga, né? Que é um negócio que é quase uma contracultura, que foi admitida num segmento onde as pessoas valorizavam certos atributos de marca, mas que na minha visão foi uma marca muito construída por causa de criadores de conteúdo, né, levando isso para suas audiências. O que você acha desses movimentos que é onde existe até mesmo marcas que abraçam uma cultura, nasce uma contracultura competitora no mesmo nível, mas que pode conversar com pessoas parecidas? Eu acho que no caso da Balenciaga ela é provocadora, né? Então ela questiona, por exemplo, o valor real das coisas e o valor atribuído. Exato. Né? Então, eu imagino que os consumidores da Balenciaga, eles sabem o jogo que eles estão jogando. Eles sabem que naquele produto que parece, sabe, desconstruído e que, de repente, minha mãe vai olhar e vai falar assim, mentira que você vai pagar esse dinheiro para vestir isso. Os entendedores entenderão. Exato. Né? Então, eu acho que o que a Balenciaga provoca é uma linha bastante clara de quem pertence e de quem não pertence. Ela não é uma linha tênue, como tantas outras marcas podem fazer, sabe? Eu acho que a Balenciaga ela tem um posicionamento bastante corajoso, polêmico, não agrada a todos, mas nessa dinâmica ela está construindo uma comunidade bastante definida e que intencionalmente busca a marca. E assim... Faz sentido? Não, faz super sentido e acho que a minha pergunta também, acho que nessa provocação pô, se isso que a gente tá falando aqui faz muito sentido para posicionamento de marca, para conversa de marca, por que poucas hoje atuam nesse formato? Porque é difícil. Porque tem muita coisa por trás, na minha opinião. Eu acho que você tem que ser uma marca que já possui um equity reconhecido para você poder experimentar e continuar
sendo quem você é. Então, eu acho que precisa ser uma marca que tenha uma identidade muito firme, que não tenha crise sobre quem é, que sabe onde quer chegar, que tem também um time de PR e jurídico completamente pronto para poder atuar se você provocar o ninho de abelha. Super, cruzar uma linha. Porque eu vejo que quando eu falo assim, são marcas corajosas, são marcas que assumem risco, né? Às vezes riscos bobos e às vezes geniais, né? Então eu acho que mais do que nada também precisa de um talento. Esse pulso da cultura que a gente está falando é fundamental para poder navegar nesses territórios. Não é para qualquer um, não é para qualquer marca. E funciona muito bem em certas indústrias, em outras seria um flop total, né? Então, se uma marca de arroz for querer transcender e provocar uma comunidade sem ela existir, porque todo mundo come arroz e não presta atenção, não é? É um commodity. Então, isso daí seria completamente fora de contexto. Então, acho que essa questão do contexto, que às vezes eu falo aqui em forma de cultura, é o fundamental para poder ter um ponto de partida. Você acha que as DNVBs nasceram disso? Dessa dor do mercado de não conversar com certas comunidades? Eu acho que as DNVBs, elas nasceram pela oportunidade que a internet criou de distribuição, de conteúdo, de alcance e de realização da conversão através do e-commerce. Então, o que eu vejo é que as DNVBs, elas encontraram uma forma muito mais capital light de se lançar no mercado, e depois que elas ficam robustas o suficiente, aí elas são adquiridas, ou elas recebem investimentos em que elas começam a abrir as suas primeiras lojas brick and mortar, mas é um movimento bastante inteligente de poder entender o mercado, ser assertivo, targetear direitinho o consumidor que você quer atingir, pouco risco de fracasso, porque você não está com um investimento na infraestrutura muito menor. Então, eu acho que as DNVBs são uma estratégia de chegar num lugar maior, um ponto de início para muitas marcas que é muito inteligente. E do ponto de vista de criadores, então, para poder focalizar esse fluxo, né, no que eu vejo que é esse grande canal de distribuição que os criadores criam para alcançar os consumidores das marcas, fica a questão do que tipo de conteúdo eu vou colocar, qual que é o claim que eu vou trazer para esse produto. Então, toda a estratégia também fica muito alinhada com a linguagem da internet. Os testes AB podem ser feitos com uma velocidade incrível. Então, eu acho que é um modelo que a gente vê sendo replicado bastante, porque ele é redondinho. Super. E na hora que ele cresce, né, ou ele flopa ou ele cresce. Quando ele cresce, ele pode alcançar outras, né, formas de negócio que aí desclassificam ele como DNVB, mas que realmente tornam a gestão muito mais lucrativa e robusta. E eu fico pensando, Ingrid, assim, você tem uma cabeça muito madura em relação a esses conceitos, né? E grande parte da nossa audiência ainda são pessoas que estão evoluindo nesse mercado de marketing, sim, nessa parte mais de comunicação. Como que é você, por exemplo, hoje atuar na MAC, que é uma empresa, cara, tradicional, grande, que tem uma presença gigantesca, e você com essa visão, cara, de cultura, de criadores de conteúdo, assim, como que foi esse entendimento seu? Eu sou muito sortuda, eu acho que eu estou no lugar certo. A MAC é feita de pessoas com uma mente super aberta, tá no DNA da marca e nas pessoas que a marca atraiu. Então, a gente está aqui falando tanto de marca, toda marca é feita de pessoas. Super. E eu estou sentada entre as melhores. Então, a MAC, ela tem um posicionamento que é all ages, all races, all genders, né, que fala muito sobre a diversidade, mas também fala muito sobre experimentar, ser corajosa, ir para frente. Então, esse espírito da cultura organizacional, né, falando de novo da palavra cultura, é realmente a coisa mais produtiva para que esse tipo de pensamento floresça. A MAC também sacou há muito tempo que a questão das comunidades é fundamental. Então, existe, por exemplo, a comunidade MAC Pro, que são mais ou menos 12 mil membros, que são
ou maquiadores ou profissionais de beleza que se associaram à marca ao longo de 10 anos, né? Então não é novidade. E qual que é a dinâmica? A dinâmica é de uma marca que está aqui para servir a comunidade de maquiadores. Como que ela pode servir? Puxa, dando acesso a produtos que são realmente o instrumento de trabalho dos maquiadores, através de descontos, comunicando quais são as novas trends, dando exclusividade para produtos em pré-lançamento, deixando com que esses profissionais sejam cutting edge dos seus territórios, né? Então, essa troca com a comunidade ela é muito verdadeira. A partir daí, ter esse tipo de conversa vira o novo normal lá dentro. Então, e é daí que vem o meu fascínio mesmo. Como que a gente pode ter um pensamento corajoso, inovador, mas sempre fundado em modelos de negócio, porque eu acho que quando a gente entende qual que é o combustível da marca, você consegue ter um output de negócio bastante sólido, e aí você cria aquele ciclo virtuoso que fica super natural no nosso dia a dia. E essa comunidade hoje, ela retroalimenta vocês na questão de produtos, insights, até mesmo sobre o consumidor final? Porque eu entendo que eles acabam se tornando especialistas das pessoas que utilizam ali as maquiagens no dia a dia, né? Alguns membros fazem parte até do nosso grupo de WhatsApp, sabe? E isso eu acredito demais, você ter as pessoas que estão realmente no dia a dia ensinando pra gente o que realmente é importante. Outro movimento interessante que existe na MAC são os MAC Creators. Então, dentro das nossas lojas, a gente não tem vendedores. Nós temos maquiadores. E muitos deles têm a sua audiência pessoal já construída nos seus canais. Então, qual que é o movimento nesse caso, por exemplo? É treiná-los sobre redes sociais, qual que é a plataforma para que tipo de conteúdo, para que eles também sejam bons embaixadores da marca e possam multiplicar essa mensagem que a marca tem com bastante autenticidade, né? E bastante competência. E muitas vezes, a outra dinâmica que acontece, que também nos retroalimenta de uma forma linda, é que eles têm o telefone no WhatsApp de tantas clientes recorrentes. Então, essas conversas que acontecem de forma completamente espontânea, orgânica, no chão de loja, acaba sendo o insight mais valioso para a gente ouvir e levar para o dia a dia para poder abrir novos caminhos. Qual que é um case que te marcou, assim, que você lembra, tanto dessas Mac Creators, quanto dos profissionais, assim, que você fala assim, puxa, que legal, isso daqui é exatamente o propósito pelo qual a gente se relaciona com essas duas comunidades. Eu acho que uma coisa super recente foi que a gente criou um curso online para todos os maquiadores de lojas que tivessem interesse em começar a criar conteúdo online. Que legal! E a MAC, ela tem uma tradição de treinamento muito grande. Tradição de treinamento em como receber o cliente, maquiagem nem se fala, e por aí vai. Mas esse treinamento específico que era como que você pode criar o seu conteúdo de uma forma melhor, foi o maior, ele era aberto, ele não era obrigatório, e teve o maior engajamento de todos. Então, eu acho que existe esse interesse mútuo, sabe, de poder comunicar melhor, para vender melhor, para ter também o seu capital social na sua rede de contatos, né, online. Então, realmente, assim, foi um curso que foi transformador para a MAC e que a gente está vendo os resultados de verdade, assim, tudo que a gente mede, de alcance, de engajamento e no fim do dia até mesmo com as vendas. Então, acho que esse é um caso bem recente, né? Foi o primeiro que me veio à cabeça, mas que realmente arrepiou a gente de ver o interesse que pessoas, né, que são tão especializadas na sua profissão como maquiadores, também têm em expandir, em transcender e poder conquistar a sua audiência pessoal. Eu quero te contar um case de uma empresa do segmento de vocês, que eu já tive a oportunidade de fazer uma campanha e queria ver a sua opinião sobre isso, tá? Hoje tem uma tendência muito grande nas redes sociais, principalmente no TikTok, da maquiagem artística, né? Sim. Então, das pessoas ou dos criadores que, fazem obras de arte, né? No rosto, no corpo, fazendo pintura, né? Teve uma que eu fiz uma vez que a moça pintou uma onça, assim, foi super bonito. Espetáculo. E a gente uma vez fez um planejamento para uma campanha de uma empresa dessas, e aí quando a gente levou, eles falaram assim, não, o meu produto não é para ser usado desse formato, desse jeito, para esse modelo.
E aí a gente acabou tendo uma discussão filosófica sobre, essa tendência do consumidor querer pegar o produto e usar do jeito que ele quiser e se expressar em cima disso, assim. Qual que é a sua visão sobre esses novos modelos de conteúdo? Por exemplo, um outro que eu acho super legal, que é não mostrar o produto cheio, mas mostrar, por exemplo, o produto vazio e falar assim, gente, eu realmente usei e essa é a minha opinião. Qual que é a sua visão sobre esses modelos que se criam em torno de um segmento que, no fim, sempre teve uma mensagem muito direta sobre produto, utilização e principalmente os atributos? Eu acho que quem manda é o consumidor. Então, é o consumidor no centro, sempre. Então, quem sou eu como marca para dizer como você deve usar o meu produto? Eu tô aqui para te servir. Legal. Eu fico olhando... O trabalho da marca, principalmente em comunicação, é colocar uma tela em branco para a comunidade poder pintar, né? Não é roubar o espaço de troca que os meus consumidores podem ter. Então, eu acho que, fundamentalmente, o que a gente precisa encorajar é que essas conversas aconteçam. Legal. E a sua pergunta eu já entendi, como que a gente pode ficar atento para ouvir e usar isso para retroalimentar a gestão do negócio. Eu acho que a gente não pode ser pretensioso de dizer como que você tem que falar meu nome, como que você tem que usar o meu produto. As coisas mais bonitas são nessas manifestações, e na maquiagem a gente vê cada coisa. Super. São tendências que as pessoas pegam um produto que foi feito, por exemplo, para lábios e usa como um blush. E outras interpretações que são ultra criativas, que nascem de uma forma super espontânea e amanhã viram tendência, sabe? E populam o TikTok com uma ideia que nasceu de uma forma super genuína. Então, use como quiser e, mais do que nada, a autoexpressão, né? Eu acho que a gente está aqui para criar um ambiente cada vez mais aberto, mais diverso, e que essa autoexpressão possa acontecer da forma mais autêntica para cada pessoa. Acho que a sua resposta casou 100% com o que você falou sobre a visão da MAC e sobre o negócio, né? Sim. Super legal. E, queria te elogiar, porque eu converso com diversas pessoas e acho que poucos executivos no mercado têm essa humildade de olhar para o cliente e falar assim, cara, realmente queremos saber como você está olhando para a gente. Porque, no fim, a gente ainda vem de um mercado muito grande onde as marcas querem ter o controle da comunicação numa forma até que exacerbada, assim, né? E, é muito legal poder ouvir isso e saber que existe essa mudança cultural aonde esse cliente consegue se aproximar, e é por isso que, vocês têm vários brand lovers, né? Eu acho que isso é muito legal. E aí, queria falar sobre futuro agora, futurologia. Vou falar. Inês, o que você acha nesse nosso mercado tão dinâmico, com novas plataformas, com novos conteúdos? O que você acha que é uma tendência que a gente tem que observar e acompanhar para os próximos anos aí? Essa pergunta é super interessante. Eu acho que nós estamos num extremo de um espectro que está muito como se fosse um pêndulo no digital. Então, hoje a gente está muito focado no digital, a gente passa muito... Acho que a última pesquisa que eu vi, a gente passa 7 horas por dia usando o celular, dessas 7 horas, não sei quantas em redes sociais, e tem mais barulho do que sinal. Super. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é esse pêndulo voltar para um espaço de equilíbrio. Eu gosto de dizer que na interseção entre os bits e átomos é onde a gente vê o potencial mais valioso. E quando a gente traz isso para a conversa de criadores e criadores de conteúdo, eu acredito que as comunidades vão voltar a ocupar espaços físicos. Então, da mesma forma como a gente estava conversando, né, de espaços próprios ou alugados, eu acho que existem criadores brilhantes que estão construindo castelos nas plataformas, mas no momento em que o algoritmo muda, é como se aquele território chacoalhasse, tem um terremoto. Super. Né? Então, como que esses criadores podem ser donos, de fato, da sua audiência, né? Migrar de uma plataforma para outra e carregar todo esse equity que ele criou para um novo espaço. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver meetups presenciais, membros de uma comunidade fazendo, sabe, o capítulo de Recife, o capítulo de Brasília. Super. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais eventos presenciais onde essa troca fica ainda mais genuína, humana. Eu imagino também que
as comunidades que estão em WhatsApp, Telegram, Discord vão crescer, porque vai ser a ligação direta entre o criador e o seguidor. E acho que no longo prazo, não é uma coisa para amanhã, o Web3 vai fazer essa ligação de uma forma mais sem frição, sabe? Super. Então, vamos supor, você é um músico, eu curto sua música, a sua monetização vai vir diretamente de mim e não necessariamente através do TikTok ou através de uma gravadora. Eu acho que não que isso vai deixar de existir de jeito nenhum, mas a gente vai ter outras opções e o criador de conteúdo vai ter muito mais mobilidade para continuar monetizando em territórios mais firmes. Super. Eu queria te complementar nessa sua resposta, né? Eu acredito muito nesse movimento pendular que você comentou. Quando você olha 6 anos atrás, os criadores de conteúdo faziam encontros aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Isso. Então a galera vinha, criadores de conteúdo de corrida marcavam para correr junto com a sua audiência. Influenciadores de viagens faziam grupos para viajar para tal lugar junto com os seguidores e diminuir, né, estreitar esse relacionamento num formato muito interessante. Então acho que o trabalho de digital, ele precisa ter envolvido uma experiência. E durante Concordo. muito tempo, por causa Totalmente. da pandemia, as experiências foram dentro de casa. Exato. Só que acho que retomar isso ela é muito importante, até para que você, de fato, consiga monetizar, consiga capitalizar esse asset criado. E aí eu fico me questionando, será que a criação de marca própria por criadores de conteúdo também é uma maneira deles tirarem essa dependência da rede social? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que tem criadores que criaram suas próprias marcas realmente para poder ter um novo modelo de trabalho. Não necessariamente porque tem uma identificação com aquele produto ou categoria, né? E eu acho que isso prova que a necessidade de reinvenção desse modelo é muito importante e latente. E depois eu também vejo outro movimento, que é o movimento realmente do criador que tem uma identificação extrema com um tipo de produto, conhece aquela história de dentro para fora, por isso que ele realmente se estabeleceu com tanta credibilidade e nada mais intuitivo do que ele mesmo criar sua linha de produto. Então, eu acho que tem esses dois cenários Super. acontecendo hoje em dia. E a segunda coisa que você comentou que eu gosto muito é que eu tenho uma visão... Tem muita gente que é pessimista em relação à internet, inteligência artificial. Eu sou um cara muito otimista. Eu também. Eu falo que eu acho que eu nasci no melhor momento que a humanidade poderia ter, porque eu tô aproveitando dessas inovações e as máquinas ainda não dominaram o nosso mundo, então dá pra gente curtir esse ínterim. Mas, na minha visão, o digital ele serve pra você aproximar as pessoas. Embora todo mundo fale, é porque a pessoa tá no celular, não tá olhando, não tá conversando olho a olho, eu acho que ele tem essa visão muito de você integrar e aproximar. Seja na questão de monetização, então, eu quero comprar alguma coisa do criador de conteúdo que eu gosto, então eu consigo fazer essa transação diretamente, ou até, olhando um pouco para a Web3, eu tava vendo um estudo falando que a nova geração prefere muito mais marcar encontros dentro do Fortnite, por exemplo, de um jogo, com um avatar que representa ele tem um avatar de uma zebra. A zebra é quem ele é. E ele quer explorar esses espaços, tanto que eu participei numa campanha que eu fiz uma vez do lançamento do show do Travis Scott no Fortnite. Foi assim, um absurdo, foi muito legal. E a galera queria assistir o show do cara naquele espaço. Isso. E as pessoas se comunicam e são muito próximas ali. Então acho que a internet, ela permite com que pessoas sejam quem são e encontrem os seus grupos, e isso faz com que cada vez mais você tenha essa intimidade. Genial. Parece que o que você falou sobre essa é a melhor geração para estar vivo, eu vivo falando isso, porque é fascinante tantas vidas que a gente está vivendo em uma, com essa velocidade de tecnologia que a gente tem hoje. E sobre o exemplo que você deu do Fortnite, eu acho que nós, como indivíduos, vamos habitar novos mundos, né? E a gente vai ter personalidades em que a gente vai querer vestir, que a gente vai querer alimentar, que a gente vai querer se socializar dentro de cada um desses mundos. Então, a analogia com gaming, ela é super clara, né? Mas ela também pode transcender para outros espaços. Então, na internet, a gente vai ver principalmente na Web3, comunidades sendo criadas...
que vão ter membros que comungam dos mesmos valores, que têm o mesmo código social, que tem esse tipo de troca. Então, eu acho fascinante o caminho que a gente tá seguindo. E sabe que eu acho que dentro desse processo, eu tenho uma teoria, e aí eu não sei se saiu da minha cabeça ou em algum lugar, da proximidade do conteúdo versus intimidade que aquilo gera. Então, por exemplo, quando você vê... Você não consegue ver um outdoor num formato intimista, porque ele tá muito distante. Aí quando você vai pra televisão, a televisão hoje tá a 3,5 metros do seu sofá, 3 metros. Então pode ser mais intimista, mas não é tão intimista. Quando você pega um celular que ele fica na palma do seu rosto aqui, é impossível não ser um conteúdo intimista. Não é possível ser um conteúdo que não te gera aproximação, porque você tá colado com ele aqui, você tá imerso, né? Você vê aqui hoje até alguns casos de pessoas que colocam várias telas e estão cada vez mais imersos naquele processo. Então, para mim, como o formato de consumo de conteúdo é um formato muito próximo, é inevitável você não fazer ele personalizado, intimista e principalmente com um contexto. Perfeito. Então um dia eu vou escrever um livro sobre isso, eu vou pedir para você ser minha coautora. A gente honra, desenvolve alguma que coisa. Honra, maravilhoso. E eu acho também que a inteligência artificial vai dar uma capilaridade para a gente entregar o conteúdo certo, para a pessoa certa, na plataforma certa, na hora certa, que ainda é difícil da gente imaginar. Mas cada vez mais, o que esse aparelho que está aqui na nossa frente vai falar a língua preferida de cada indivíduo, hoje a gente fala que é assustador, quase paralisa a gente quando a gente pensa em todos esses desdobramentos. Mas eu também sou otimista e acho que isso daí vai ser uma nova fronteira que vai ser maravilhosa para a nossa evolução. Eu tenho uma mania de cuidar como se fosse um filho dos algoritmos das minhas redes sociais, sabia? Então eu treinei tão bem o meu YouTube que os conteúdos que aparecem pra mim são só os que eu gosto. Exatamente. O Spotify é a mesma coisa. Tanto que às vezes, quando o meu sobrinho vai lá e mexe no Spotify... Isso que eu ia falar. Quantos anos tem seu filho? Porque o meu já estragou. Não, ele tem que algoritmo. Ele tem que dar conta dele, que senão me prejudica. Mas eu acho que é justamente sobre isso, né? Acho que as ferramentas estão à disposição. Você pode utilizar isso num formato bom ou num formato ruim. Sim. Mas acho que o mais importante, e até fazer uma conclusão pro pessoal que nos assiste, a gente, enquanto profissionais de marketing, a gente precisa entender a jornada de consumo de conteúdo das pessoas. E estar inserido nelas, no contexto certo, para que a sua marca consiga passar a sua mensagem. Perfeito. Boa. A gente teve aqui o Bento, que é o CEO da The Minimal Club, e ele fez uma pergunta bem provocativa que eu fiquei a semana inteira pensando e queria te fazer. Como que hoje as marcas conseguem tomar essa posição de criação de conteúdo proprietária, mas num formato criativo? De fato, para ser um entretenimento, para que aquela audiência, ao consumir, entenda que tem mensagem de marca, mas também aproveitem daquele momento comungando com a marca, com aquele conteúdo que foi criado. É um prato cheio, né? Um podcast inteiro, né? Devia ter perguntado no começo. Mas eu acho que, fundamentalmente, é o valor que você vai dar para aquele conteúdo. A gente tem aquela frase, não sei se é do Peter Drucker, que é cash is king, né? Uhum. Então, que o dinheiro é rei num modelo de negócio. Para mim, content is king, né? Então, o rei é o conteúdo. Então, o conteúdo, ele é o combustível de toda essa máquina que a gente discutiu aqui hoje. E esse conteúdo, ele precisa ou informar, ou educar, ou entreter, né? Dependendo do seu produto, eu escolheria um desses caminhos. A marca, quando ela fala em primeira pessoa, ela precisa ser autêntica. A gente também já tocou nesse ponto hoje. E se eu fosse dar o espaço também para criadores desenvolverem sobre a minha marca, eu acho que o que eu faria é trazê-los para o meu mundo o máximo possível. Então, conheça quem está aqui dentro da marca, um relacionamento pessoal, humano, direto. Participe dos meus eventos, veja o que a gente faz, teste meus produtos. Então, poder trazer o criador para um ambiente em que ele possa entender de dentro para fora e poder comunicar minha marca da forma mais próxima possível, que eu entendo como sendo a minha persona. Super. Sabe? Então, quando isso acontece, também, por consequência, a relação da empresa ou da marca com o criador se torna muito mais pessoal, se torna muito mais longeva e verdadeira, né? Então, muitos casos em que a gente faz uma parceria, mas que não vai com a hashtag publi, porque aquilo lá tem realmente um trabalho de
de relacionamento muito maior do que patrocínio. Então, acho que essa pureza da mensagem também é um aspecto importante para a gente tentar preservar. Você acha que hoje as marcas se preocupam muito mais naquilo que elas querem falar, em vez daquilo que as pessoas querem escutar? Eu fico nesse dilema. Às vezes eu vejo algumas comunicações e penso, pô, o pessoal fez isso só porque eles querem falar aquilo, não necessariamente que as pessoas querem ouvir. Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho que, às vezes, a intenção que acontece, ela se perde no meio do caminho e se traduz para quem ouve de uma forma, com uma intenção diferente de como ela nasceu. Então, às vezes eu vejo bastante esforço, eu vejo bastante intenção em acertar, mas o ponto de partida é, de repente, conquistar alguma coisa que a outra marca fez igual. E, geralmente, quando não dá certo, é porque teve esse movimento de tentar usar a receita do bolo e, no caso, principalmente de coisas que viralizam, é difícil, você não consegue fazer engenharia reversa. Super. Porque tem que nascer de uma forma bastante pura, genuína. Então, não sei, eu acho que eu encorajaria muito mais as marcas a pensarem qual é o meu DNA, qual que é a minha proposta de valor, para daí convidar pessoas também para serem porta-voz de algo que seja fundamentalmente verdadeiro para aquela marca. Geralmente, quando nasce desse espaço autêntico, não tem como dar errado. Eu fico me questionando assim, muito sobre como que essa mensagem ela é criada dentro de uma instituição, Sim. né? E muitas vezes o que eu acabo percebendo é que existe um KPI que poucas marcas olham, que é a indexação da mensagem pela audiência. O que isso significa? Isso é uma teoria de marketing de conteúdo / criadores que eu tenho desenvolvido há algum tempo e tem se provado real. Então, sempre quando uma marca faz uma comunicação, existe um material muito rico que são os comentários das pessoas. Só que as pessoas elas podem comentar duas coisas. Ou vai comentar sobre o criador de conteúdo, ou vai comentar sobre a marca. Né? Se a gente isolar esses conteúdos que falam sobre a marca, a minha pergunta é: quantos desses comentários são loyalties, ou seja, eu amo a MAC, e quantos desses comentários são, cara, essa base é maravilhosa na minha pele, atributo de produto. Então, se eu consigo entender quantos comentários / feedbacks são sobre o produto, eu consigo fazer uma proporção para entender da mensagem do briefing até a audiência final o quanto foi indexado e se aquela minha mensagem de fato gerou esse olhar. E aí aprimorar a cadeia para aumentar, né, essa adesão desse outro lado. Então, por isso que eu te falo que na minha cabeça, e aí pode ser uma cabeça muito purista, é a gente fazer a visão da ponta pro começo, né? Não do começo pra ponta. Porque no fim, a gente quer comunicar 1 milhão de coisas, mas muitas vezes as pessoas querem ouvir uma parte e a gente ficou com uma outra que não tem nada a ver. O que você acha? Acho que é uma super provocação, é um ótimo questionamento. Às vezes eu acho que o valor está na pergunta e não necessariamente como a gente responde. Então, vou levar esse seu insight como um conselho, né? Vamos olhar qual que é o objetivo que a gente quer atingir e vamos medir isso. Vamos entender o resultado disso, porque eu também acho que a gente tem que se permitir fazer as interações, os testes, uma velocidade interessante para poder colher esse feedback e aplicar num loop de melhora constante. Então, eu acho que isso é muito mais um processo do que algo com começo, meio e fim. Super. Não, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Que legal. Ô Ingrid, e assim, qual pergunta que você deixaria para uma próxima pessoa pra gente ter esse debate tão rico como a gente tá tendo agora? A gente falou bastante de creators e do conteúdo criado por eles. Então, a minha pergunta para a próxima pessoa que sentar aqui nessa cadeira seria: qual seria a sua recomendação para a gente ter um equilíbrio saudável no conteúdo que proteja o brand equity ao mesmo tempo que gere resultado de venda? Super. Faz sentido? Uma boa provocação. Porque eu acho que são coisas que, quando uma se abre, a outra se fecha, né? Hoje o mercado é meio assim. Então, quando eu quero falar muito sobre marca, eu fecho
conversão. E aí, quando eu vou abrir conversão, eu preciso entender... Você não pode ser transacional, você tem que continuar sendo aspiracional. Acho que é um bom questionamento. A pessoa que vai sentar aqui vai ter que pensar bastante nessa resposta. E se você pudesse, aqui pra gente finalizar, trazer um insight pro pessoal de casa, pegar isso, levar pra sua empresa e aplicar, o que você resumiria nosso papo? Deixa eu pensar. Eu queria que vocês pensassem que quando a gente cria uma comunidade, a gente alimenta uma comunidade, a gente tem uma responsabilidade muito importante de como fazer com que a nossa participação tenha valor, né? Ela transcende a questão comercial. Lógico que a gente está falando aqui de empresas, a gente está falando de marcas, existe sim toda uma intenção comercial, mas ela não está diretamente relacionada. Quando você investe na comunidade, você está investindo no seu equity. E o seu equity é como se fosse uma ação na bolsa. Quando você faz aquele trabalho de uma forma intencional, autêntica e que traz valor para os seus consumidores, o seu equity cresce. Quando você deixa de olhar para esses princípios de uma forma bastante verdadeira, longeva, seu equity diminui. O cuidado que a gente precisa ter, principalmente na gestão de marca, é não se tornar, numa conversa com o seu consumidor, algo totalmente transacional. Sim. Porque daí você acaba com o seu equity e vira um commodity, né? Então, como aqui a gente está falando de marca, eu acho realmente esse conceito bem simples, sabe? De input e output. O que você dá, você vai receber de volta de forma multiplicada. Então, é uma receita que tem funcionado na minha jornada e que eu convido vocês também a pensar. Não, isso é muito legal. Você me fez pensar muito sobre um conceito que, confesso que fazia bastante tempo que não tomava os meus pensamentos, né? Acho que uma marca, sem um ecossistema, ela não é uma marca, né? Porque, no fim do dia, exatamente, quando você investe nessa construção, você está investindo no desenvolvimento do seu próprio equity, né? E eu acho que, no fim, como as nossas relações, ainda mais no digital, estão cada vez mais performática, então eu quero performance, quero venda, quero... Né? As pessoas esquecem da construção da marca. E hoje o que eu percebo é que marcas que persistem ao longo do tempo, elas são formadas de 3 componentes, né? Marca forte, né? Então com cultura, com entendimento, saber onde vai. Comunidade forte, né? Então, pessoas que amam, que sustentam aquilo que estão próximos, e produtos relevantes, que é o que une, né, esses 3 pilares. Só que quando a gente pesa muito uma mão só em uma desses aspectos, você acaba desequilibrando e a chance de dar um problema gigantesco nisso acaba sendo bem relevante. E no fim, aí fazendo uma regressão, o que muitas vezes eu percebo que as marcas menos investem acaba sendo na comunidade, no ecossistema que consome aquilo que ela produz, né? Então, acho que fica uma reflexão super legal para o pessoal que está em casa sobre como tem cuidado desse ecossistema, sobre esses stakeholders fora da empresa, para que no fim eles sejam replicadores daquela mensagem. Perfeito. Faz sentido? Maravilhoso. Pô, foi muito bom. Amei. Então, queria te agradecer, acho que foi um papo super legal, super cheio de insights. Queria que o pessoal comentasse bastante aqui sobre esse assunto, porque, quero com certeza te trazer numa próxima edição pra gente se aprofundar em alguns outros tópicos que nesse tempo nosso curto e limitado não tem como a gente evoluir. Obrigado, viu? Obrigada a você, uma honra estar aqui. Esse é meu assunto favorito, falo com muita paixão e adoraria voltar. Super. Vamos continuar. Super. Gente, muito obrigado, a gente se vê numa próxima e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.